Alô, alô, estou começando mais um Gerações em Off aqui, essa troca de experiências de gerações diferentes. Do meu lado hoje, minha convidada queridíssima, a diretora Tininha Araújo, diretora de teatro, diretora de TV, de novela, dirige tudo, dirige até a casa dela. E aqui do outro lado, a Vitória Seixas, essa atriz da nova geração que me acompanha, né, sempre aqui no nosso papo. Tininha, meu amor, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, é um Obrigado por ter prazer. vindo. A gente vai falar um pouquinho de tudo, mas principalmente dessa troca de experiências de gerações jovens com as gerações mais antigas, que não necessariamente são pessoas mais velhas, mas por pessoas favor. veteranas. Não que isso seja um problema, mas que são veteranos, porque às vezes a pessoa começou com 6 meses de idade e já fez muita coisa, Com tem 40 certeza. anos com uma experiência Verdade. incrível, né? Tininha, eu queria falar com você, a primeira coisa é o seguinte, o que até hoje na sua profissão que mais te marcou, uma coisa que mais te marcou na sua carreira longa de diretora, algo que venha sempre na sua memória? O que mais me marcou? Nas gerações antigas, você estava me contando uma história até agora aqui, muito legal, que eu vou deixar você contar. E tem coisas que marcam nas gerações passadas, na nossa vida, na nossa carreira. E você me contou algo muito curioso de um diretor. Foi. Não é? Foi do Erval Rossano, Foi do né? Erval Rossano, que era um amor, foi um dos meus grandes mestres, né? Era um cara... O que eu aprendi com o Erval é você ser prático. Porque, às vezes, a gente vê muita firula, muito disse-me-disse, e na hora da prática mesmo, a coisa desanda um pouco. Então, o Erval tinha uma coisa muito legal, que um dia eu estava falando para ele, eu não me lembro, foi alguma coisa que tinha no cenário, assim, uma caneca que tinha que estar aqui, e, de repente, ela estava assim. E aí eu falei para ele assim, Erval, olha só, aquela caneca está assim. E era uma cena de muita emoção, uma cena linda. E ele virou para mim e falou assim, Tininho, olha só, se alguém olhar essa caneca que está fora do lugar, a cena tá uma merda. Pode falar merda? Pode. Tá. A cena tá uma merda. Eu falei, pô, é verdade. Então, assim, são coisas que a gente vem trazendo, né? E que a gente aprende e que é muito importante isso. Realmente, a gente dá atenção para coisas pequenas que não tem tanta importância numa cena e você perde a emoção. Às vezes, a cena tá ótima e o cara falou, mas em vez de você pegar a caneca assim, você pegou assim, cara, a cena ficou linda, você vai voltar uma cena por causa disso, vale a pena você fazer isso? Então, são coisas que a gente, né, que vai aprendendo e a gente vai levando para a vida. E dessa aí eu tenho muito. Não, e eu vou querer saber mais. E tem essas coisas, né, Tininha? Você vê já a diferença de gerações, né? Você, nessa geração que você começou com o Erval, né, que tinha o Avancini, Daniel, todos tinham um temperamento firme, e às vezes até grosseiro mesmo, mas no grosseiro para tirar do ator. Eles queriam tirar do ator através da dureza. Da pressão. Hoje, mudou um pouco isso na direção, né? Mudou muito, né? Antigamente, o ator quase não podia opinar, digamos assim, né? Era o que estava ali, o ator não tinha muita liberdade. Tem diretores que dão muita liberdade para o ator, e eu acho isso importante, porque, às vezes, o ator, na maioria das vezes, quando é um bom ator, ele contribui muito com o personagem, né? Ele contribui. Então, às vezes, o autor escreve uma fala, que às vezes uma palavra, alguma coisa, você vê que não cai bem na boca daquele personagem. A pessoa fala ruim, fala quadrado. Então, às vezes o ator chega e fala, vem cá, em vez de eu falar isso, em vez de eu falar, eu estou com muita pressa para sair agora, depois eu vou vazar. Às vezes é muito mais legal o cara falar, eu vou vazar, ok? Mas, não, você tem que seguir o roteiro aqui, você tem que falar que eu estou com muita pressa. É ruim. Isso é ruim. Em Portugal, por exemplo, que eles são muito fechados, em Portugal eles têm muito disso, assim, o diretor não pode mexer muito no texto. Eles não gostam muito, então é aquele texto que antigamente, né, quando eu fui dirigir lá, que eu fiquei 3 anos e meio lá, o texto era muito texto, às vezes tinha 4, 5, 6 páginas falando a mesma coisa. Então, é desgastante isso para o ator. E tem uma hora que fica falso, porque eu vou dizer para você, eu vou numa discussão, eu falo 10 vezes a mesma coisa. Pois é. Então, assim, Pois é. Às vezes, eu cortava. Eu cortava, tá? Mas, assim, mas é difícil. Então, você tem que ter essa maleabilidade, sabe? Você tem que escutar o ator. Você tem que escutar para a gente poder... Você não acha? Nossa, graças a Deus, pelo que eu me lembro, eu só peguei diretor que era super aberto para ideias, tanto para fala quanto para ações no meio. Ai, tô muito nervosa, tô sentindo vontade de levantar e opinar. E muitos desses diretores sempre falaram isso para mim,
que eles gostam quando o ator chega com ideia, porque mostra que a pessoa realmente estudou, que a pessoa está interessada, que ela quer fazer aquilo. Então, eu sempre gostei muito de dar a minha opinião e eles, graças a Deus, aceitaram muito bem. Não, e eu acho isso interessante, porque às vezes a gente até, no papel da direção, pede para fazer uma outra coisa ou alguma ideia que você tenha tido, porque a gente pensa globalmente. Então, eu estou fazendo uma cena aqui, mas eu estou pensando daqui a 5, 6, 7 cenas no capítulo seguinte. E, às vezes, o ator quer fazer alguma coisa que, se ele fizer ali, vai comprometer a minha cena lá na frente. Então, isso é uma continuidade de emoção. Eu fui continuista. Eu era considerada uma excelente continuista. Eu acho muito e isso difícil. me ajudou muito como diretora. Você começou a carreira como continuista? Eu comecei como continuista, porque- mas logo depois eu É passei isso, para assistência é de isso, direção. e direção. É isso. Então, eu sei de... Desculpa, mas eu sei de todo o processo na televisão. Isso me facilitou demais. Demais, porque as pessoas acham que continuidade é roupa, né? Então, você saiu da sua casa com essa blusa, com esse cordão, com esse anel, com isso, e você tem que chegar aqui assim. Mas se você saiu da sua casa brigado com alguém, ou você teve um aborrecimento, você não ia estar com essa cara serena aqui. Sim, exatamente. Então, é continuidade de emoção, é continuidade de roupa, é continuidade de movimento, é isso tudo. Sim. Então, às vezes, você vê muita disparidade entre as cenas em novela, porque antigamente, né, Cacau, você tinha 3 diretores numa novela. Exatamente. Hoje em dia você tem quantos? Muitos. E você repara, às vezes, em umas cenas mesmo, em algumas novelas, que você tá vendo o cara acabou de sair de uma discussão que quebrou a casa inteira, ele já está na cena Ele seguinte chega assim. lépido, enfagueiro, rindo. É. Um brinde, né? Ele já está bem tranquilo. Eu vi uma série ontem que o cara tinha acabado de brigar, então ele tinha sujado toda a mão, só que ele estava, por exemplo, dentro de uma academia. E aí, 3 cenas depois, era ele chegando em casa, tomando banho, e a mão dele ainda estava toda suja. Não faz sentido nenhum. Tá vendo o que é a continuação? Mas essa foi uma continuidade bem forte, Exatamente. né? Uma coisa marcante. E agora, aí, às vezes, o que acontece? Como hoje em dia, a gente, numa novela, né, numa série, você tem muitas frentes, então você não tem uma continuista. Antigamente, Tem vários. em novela, você tinha 3 continuistas no máximo, porque era um estúdio e 2 externas. Então, todo mundo se falava. Hoje em dia, às vezes, a cena que você grava de madrugada, o ator tem que gravar de novo do estúdio de manhã, os continuistas não se falam. Então, se o ator não for esperto, isso é muito importante para o ator, Cacau. Eu vou dar um exemplo aqui, tem várias atrizes e atores maravilhosos, mas eu vou aqui tirar 2 atrizes, uma que não precisa falar. Vai que sua boca não é baú, fala. Sua boca não é baú. Próximo falar, programa se chama Minha Boca Não é Baú. Que é Glorinha Pires Claro. e Fernanda Montenegro. A Glorinha Maravilhosas. sabe tudo que ela usava. Às vezes, ela falava assim, Glorinha, se você não estava com esse brinco? Eu estava. Eu estava com esse brinco. Aí a continuista falava, não, Tininha, lá não estava. Eu falava, pode ficar, Glorinha, e tal. E não dava outra. E estava certo. É uma pessoa muito Então, assim, a experiente, pessoa, né? ela Muito tem que estar atenta em centrada, tudo, experiente. entendeu? Isso é Muito Mas eu acho que experiente. isso faz parte também da profissão do ator, né? Sim. Eu sou muito detalhista, então eu também decoro tudo que tem na minha roupa de acessório. Eu gravei uma novela, tem mais ou menos 2 anos, que foi a Infância de Romeu e Julieta, no SBT, e eu era Julieta. E eu tinha muitas cenas por dia e muitas trocas de roupa. E eu sabia eu tinha muitas pulseiras no braço. Eu sabia a ordem de todas e cada pulseira, um baú cheio de coisa. E isso sempre foi muito elogiado, tipo, nossa, a Vitória sempre sabe tudo que ela tem que usar. E eu sempre gostei muito. E eu me interesso muito por todos os tipos de profissões atrás das câmeras também. Meu sonho é ser diretora. Eu fiz 2 cursos de assistente de direção já, Olha. com a Kitty Fel. Ela foi minha assistente de direção num filme que eu gravei, que lançou há um ano atrás, que foi O Grande Sertão. Então, eu sempre fui muito ligada em tudo mesmo. E aí temos 2 coisas que a gente está falando aqui que eu acho que é interessante para a nova geração e que eu vou tocar aqui no assunto, que é o seguinte, essa história de você ter começado como um continuista, virou uma assistente, você que é uma atriz, que quer ser diretora, hoje as profissões, os atores, os artistas 360. Sim. Concorda? O jovem ator hoje, e Sim. todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa que já está há muitos anos na estrada, não dá, às vezes, tempo, ou ele já não quer mais mudar aquela vida dele. Mas o jovem hoje, ele tem que ser 360, você concorda? Total. Porque, assim, não adianta ser só a atriz que vai achar que vai ter papel na novela a vida inteira, ou que vai ter sempre um filme para estrelar. Não é mais isso, né? Porque tudo acontece, né? Tudo assim, você muda a idade, às vezes você fica um pouco diferente, aí você já não é chamada para alguma coisa, e você tem outras possibilidades, né? O ator hoje tem que botar a mão na massa,
Você não acha que o jovem ator, e você também, que como uma jovem atriz, vocês não acham que é isso? Eu Com concordo. certeza. A geração jovem não tem que botar a mão na massa Eu 360? Eu concordo em tudo, em relação a isso tudo que você falou, e também em relação à produção. Saber todo o processo, isso é muito importante, Cacau, porque isso faz toda a diferença. Total. Entendeu? Isso faz toda essa diferença. Saber de produção, saber um pouco de maquiagem, saber de cabelo. Tem que saber andar a cavalo, tem que andar de skate. Você não vai ser uma expert, você não vai ser uma amazona que vai chegar ali e Mas dar saber um salto. pouquinho de tudo é importante. Exatamente, mas um pouquinho de tudo. Entendeu? E saber que você, hoje em dia, você é linda. Obrigada. Você é linda. Mas isso não vai durar a vida inteira. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Claro. Eu acho que isso é muito importante. Até porque você sabendo também das outras profissões ali, você não só se ajuda, mas ajuda todo mundo que tá no set. Claro. Te pede para fazer, quero uma mulher que faça acarajé. Tem que saber um curso de acarajé, não é? Tem que saber de tudo. Exatamente. Eu vou te falar, eu não estou brincando não, gente, porque às vezes a gente recebe umas planilhas, uns pedidos assim, o cara que sabe ficar 5 minutos debaixo d'água. Então tem umas coisas assim que você realmente tem que ter passado. É verdade. O cara que sabe fazer comida japonesa. Então você tem que fazer um curso de sushi, né, e tal, lá para aprender a mexer, porque isso não é normal, você encontrar toda hora uma pessoa que faça Ô, isso. Cacau, vem Não cá, é? você já passou por alguma situação dessa, como ator? De ter que fazer alguma coisa Isso, assim? de ter que fazer alguma coisa que você falou assim, cara, eu não sei isso, eu vou ter que, Não, eu vou ter que aprender. não, eu fiz uma coisa. Não, eu teve uma coisa quando eu fui fazer SOS Emergência, que era um programa só sobre os médicos, era uma comédia na Rede Globo. De cara, quando me chamaram, eles não falaram nada em manusear as coisas. Né? Gente, como é que eu vou trabalhar como médico? Que era assim, tinham todos os médicos, que era a Marisa Hort, o Neila Torraca, todos tinham um assistente. Como é que a gente vai ser assistente dessas pessoas e tal? Só que aí, claro, né, eu achei assim, a Rede Globo não vai brincar, né? Claro. Aí passaram-se alguns dias, porque eu já fiquei apavorado, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que, né? Como é que eu vou pegar, tirar pressão, né? Passou assim um mês, aí me chamaram para fazer um workshop dentro do Copa D'Or, que eu fiquei 15 dias internado lá. E foi muito engraçado, porque ainda descobri outras histórias, né? Não só a manusear as coisas, mas tinham histórias muito divertidas dos médicos e dos enfermeiros, como, por exemplo, um enfermeiro que era super fofoqueiro e era demitido sempre. Só que ele voltava sempre, ele falava, não, olha, minha senhora, aquele seu marido, não sei, não vai dar certo, não, ele está quase pifando, porque ele hoje fez isso, ele amedrontava, fazia fofoca, botava o rebu. Só que o pessoal gostava tanto dele que Ele voltava. Ele era voltava. readmitido. Eu acabei dando uma ideia para a série e acabaram me colocando meio que um Olha fofoqueiro, aí. entendeu? Para Isso é fazer. muito legal. Isso é muito Isso legal. é muito legal. Isso é Essa muito legal. contribuição do ator é muito Isso é legal. muito legal. Agora, e a outra coisa que eu ia falar, que você estava falando que você sabe todos os seus cuidados, e você como uma diretora e você como uma atriz, eu dirigi uma peça agora em que a gente falava o tempo inteiro, atores, vocês têm que saber guardar a roupa de vocês têm que saber o que vocês estão usando em cena. E, às vezes, por serem muito jovens as pessoas, né? Meio, onde é que está, sei lá, meu chapéu? Onde é que está? Não sei. A gente está falando isso desde o início. Você tem que estar ali sabendo o que você vai usar e guardar suas coisas, né? Chegar no teatro e achar que todo mundo vai resolver os seus problemas. Vou botar, olha, querido, toma seu chapéuzinho que você vai entrar agora. Vai aparecer magicamente do seu lado na coxinha. Não vai. Isso é uma coisa que eu acho que você está me falando aqui, pode ser uma exceção à regra, mas eu acho que hoje a sua geração ainda não tem essa cabeça que a geração antiga, essa consciência. Mas eu Vocês não concordo. acham isso? Sim. Eu acho. Não é? Quer fazer uma pergunta para a Tirinha? Quero. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre mudança. Você viveu várias fases da televisão brasileira. O que você acha que mais mudou desde que começou até hoje em dia? O processo. O processo mudou um pouco, né? Porque antigamente, cara, uma coisa que mudou muito. A gente fazia novela, né? E assim, isso aqui não existia, tá? Telefone celular não existia. E dava tudo certo. Um ator tinha que sair do Jardim Botânico, quando as novelas eram lá, depois no Projac, né? Tinha que sair dali, mas no Projac já tinha celular. Mas no Jardim Botânico, ele tinha que sair dali. Dali ele ia para uma externa em Guaratiba. De Guaratiba, tinha uma noturna em não sei aonde, e tudo dava certo. Não tinha telefone celular.
Era só no papel. Olha, aqui ele sai, o estúdio é de 9 da manhã às 11, das 11 ele vai pegar uma van, da van ele vai para não sei aonde, e tudo dava certo. Então, eu acho que essa comunicação, hoje em dia, que tem tudo muito mais facilitado para a gente, né, Cacau? Com certeza. Hoje, aí surgiu o Nextel. Lembra do Nextel? Nextel, Cara, o Nextel lembro. foi a grande revolução na Você TV pegou Globo. nem que Nextel, tadinha sabe o que dela. é? Não Era sabe um o que é telefone. Nextel. Que já Gente, ela não patrocinou sabe o que é Nextel. muitas peças Eu- de teatro Nextel. Exatamente. Era um telefone, um telefone que tinha aquele radinho walkie-talkie. Só que aquele rádio walkie-talkie você falava com 100 metros, 200 metros, 300 metros. O Nextel era um rádio que você ligava um número, apertava e falava com a pessoa em São Paulo, na Bahia. Nos onde ela Estados tivesse. Unidos. Mas aí tocava, É. Aí você falava, fulano, não sei o que, tinha que soltar. Aí ele respondia. O chato Que era que legal. você não conseguia interromper a pessoa. É. Então, se era aquela pessoa que falava muito, você, para de falar. a pessoa Ou às continua vezes estava em algum falando. lugar e o negócio tocava do nada. Oi, você tá aí? Aí tocou É, no meio de uma reunião. É. É, exatamente. Então, assim, esse processo de comunicação mudou, agilizou muito nesse sentido, porque a gente, hoje em dia, faz as coisas muito mais rápidas, né? Uma coisa também que melhorou muito foram as câmeras sem fio, que antigamente as câmeras eram super pesadas. A fita, que hoje em dia não é mais fita, né? Mas eram umas fitas desse tamanho, era um rolo de fita desse tamanho, a caixa era desse tamanho. E Que tinha o cara tempo botava, também, né? o gravador, ela ia, a fita rodava. Então, assim, era tudo muito mais difícil. Para você botar uma câmera num lugar pequeno, você não podia botar uma câmera num lugar pequeno. Sim. No Você Decide, no início, do Você Decide, que era em São Paulo, no Vivo, a gente tinha um assistente de produção que levava a fita para São Paulo dentro do avião para a fita não desmagnetizar. Porque senão podia chegar lá e o programa não ia rodar. Caramba. Então, cara, eu com aquela coisa na mão, não podia ir em lugar nenhum, ia na mão, chegava lá, a gente botava e... Que louco, né? Que Muito. louco, né? A Ana Rosa me conta, que eu estou fazendo a biografia dela, ela me conta isso na época da Tupi, né? Como é que era, né? Eles estavam gravando uma cena, quando ela estava gravando Beto Rockefeller, a novela fazia muito sucesso e tinham muitas cenas, muitas coisas, e era muito confuso tudo, né? Então, era assim, uma vez eles estavam gravando uma cena, que a novela ia ao ar, por exemplo, 7 da noite. 5 horas da tarde, eles estavam gravando a cena ali na Paulista. E aquela fita tinha que sair correndo da Paulista Pra ir pra edição. para ir para edição, entendeu? Então, era Caramba. muito diferente, muito artesanal, né? Muito. Muito artesanal. Hoje não, né? Hoje você vai lá para... Também Não, dá hoje trabalho. você também. manda via fibra ótica, o cara edita onde ele tiver. É, exatamente. Não tem isso. Não tem mais isso, não, Não né? tem mais isso. Agora, hoje a gente tem essas plataformas todas, né? Você tem o ator fazendo novela vertical, Sim. né? Aí você tem o ator no streaming fazendo série, aí o ator está fazendo novela. Você acha que para você dirigir esses diferentes produtos, né? Isso daí atrapalhou um pouco a sua direção como ator? Por exemplo, porque você pega um ator, dirige na novela e dirige no streaming, tá? Mas agora você tem várias plataformas com diferentes tipos de interpretação, Sim. né? Diferentes tipos de produto, Sim. né? Você acha que isso atrapalha um Linguagens, né? pouco? Porque- Dá um rolo na cabeça do ator isso? Eu acho que na cabeça do ator, um pouco. Porque, assim, cada plataforma você usa uma linguagem. Na televisão, é uma linguagem. Você vai fazer uma novela vertical, é outra. Você vai fazer um cinema, é outro. Né? No cinema, você usa a pessoa tá com a cara ali, que se você Gigante. fizer isso aqui, a pessoa já... Quem está na última fileira já assusta. Então, assim, eu acho que isso, para o ator, atrapalha... Não atrapalha, mas, assim, tem atores que têm mais facilidade e tem atores que têm menos facilidade. Se adaptam melhor Se ao adaptam veículo. melhor, exatamente. Ao veículo. Porque, assim, a linguagem é diferente. E tem muito diretor que também não sabe mudar essas linguagens. Porque não é. Tem muita gente, você sabe disso, eu não vou dar nomes, a gente sabe, tem vários brasileiros, americanos, latino-americanos, que, cara, você vai assistir um filme, na verdade, você está assistindo alguma coisa, um produto da televisão, numa tela grande. Sim. Os planos são diferentes, as atuações são diferentes, entendeu? Então, acho que isso é muito importante e o ator tem que estar consciente disso, porque se ele tiver essa consciência, facilita muito para o diretor. Eu Hoje acho em dia é tudo muito corrido, né, Cacau? muito corrido, muito corrido. muito Eu corrido. acho, eu não sei, eu acho que para a geração
da Vitória é mais adaptável a isso tudo, né? Se você pega uma pessoa que já tem um certo tempo de carreira, uma pessoa mais idosa, é difícil É esse mais movimento, É né? difícil entender. É difícil Sim. entender. O que eu estava até ontem numa leitura de uma peça, e a gente até brinca que o diretor fala assim, joga o texto fora, joga o texto fora. Como joga o texto fora? Eu decorei o texto para jogar o texto fora? Entendeu? Não tem um pouco isso? Tem. Né? É uma linguagem que, de repente, um ator mais velho não entende hoje. Né? Joga o texto fora, minha filha. Tira isso de você e fica mais livre. É. Não é? E hoje também eu acho que a interpretação hoje, Cacau, mudou muito. Ah, sim, Mudou sim, muito. sim. Eu sempre falo isso, e isso é uma briga constante que eu tenho, que eu acho que quanto mais crível você fizer, melhor. Então, na comédia, inclusive, porque assim, a comédia, ela já tem a tendência dela não ser muito crível, Sim. né? Porque a gente sempre carrega na tinta, né? Eliminar A a gente- ausência, é uma coisa é meio uma coisa- caricato. Isso. Então, assim, se a coisa é caricata É. e você faz muito mais do que aquilo precisa, É. qual é a empatia, qual é a conexão que eu vou ter com o seu personagem ou com o que está acontecendo se eu não acredito naquilo? Verdade. Fica difícil, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse olhar mais apurado, sabe? Eu tenho visto muito, a gente vê muita coisa porque a gente precisa, né? Assistir muito conteúdo, muita coisa assim. E eu tenho acreditado muito pouco no que eu tenho visto. Eu tenho acreditado muito pouco. E isso me incomoda. Sim. Porque eu acho que as coisas podem ser... Não precisa ser o tempo todo crível. Você pode apertar ali, mas não o tempo todo. Se você já começa com uma coisa aqui em cima, quando tiver aqui em cima, você vai para onde? É verdade. É verdade. Você não tem para onde ir. É. Então, eu sinto um pouco dessa... Eu sinto um pouco de falta de uma direção de ator. Um pouco. Assim, no geral. E hoje, porque as coisas são tão corridas, por exemplo, numa novela, você sabe disso, né? Sim. Às vezes é assim, meu filho faz, e você leva o que você pode fazer de melhor seu, mas você não tem, às vezes, aquele tempo para, né? Você trabalha por fora, Tem que isso, ser mas... rápido demais. Até porque você tem que escolher, o diretor também tem que escolher, né? Você pega um roteiro, você tem que fechar 40 cenas no estúdio. Entendeu? Você diz, vou trabalhar, que eu digo mais, você trabalha 7, 8. Sim. Porque se você for ali querendo que fique do seu jeito a cada Não dá cena, tempo. você não fecha plano. Sim. E hoje em dia você tem Meu filho, é isso. É indústria, né? indústria. É indústria. Tem alguma coisa que te incomoda hoje para dirigir um ator mais jovem, na nova geração? O que te incomoda? O que incomoda um diretor? Não da nova geração. O que incomoda um diretor? Quando o ator faz o que incomoda o diretor? O que você não aceita, seja um... Não, nem... Porque a Tininha também dirige programa, ela dirige um programa diário Sim. na Band. Então, o que você não aceita quando você vai lidar ou com o seu apresentador ou com o seu ator, que você não aceita de jeito nenhum? O que eu não aceito? Um ator que não escuta. Caraca, eu ia falar exatamente isso. O que eu mais escuto é diretor falando, reclamando de ator que não escuta. O ator que não escuta é muito difícil para o diretor. Um ator que já chega achando que ele está pronto. E nunca tá, né? Nunca tá. Nunca tá. Porque senão não precisa do diretor, Não. né? Porque os câmeras, em geral, são muito bons, né? Então, o cara vai lá, senta, a gente precisa de diretor, os câmeras vão fazer os planos, eles mesmos se marcam, entendeu? Então, assim, o ator... Tem duas coisas que me incomodam muito. O ator que não escuta e o ator que acha que tem... Exatamente isso, o ator que acha que tem razão em tudo. E aí, quando a gente vai mexer no cara, o cara não consegue mexer. A gente não consegue, é difícil, porque ele já está com aquilo formulado ele já veio de casa dizendo, eu vou fazer essa fala assim, eu vou fazer isso dessa maneira, eu vou fazer isso dessa maneira. E quando você vai lá e mexe, ele não consegue. E congelou, né? Naquilo ali, né? Exatamente. Congelou naquele pensamento, naquele texto na cabeça eu já dele. fiz muito teste com muito ator bom. Muito ator muito bom para várias coisas. Que na hora é tudo... E que na hora eu falava, fulano, não é assim. O tom não é esse. O cara não consegue mudar. Porque ele foi com aquela visão. Sim. Isso é difícil. Olha, e tem uma coisa que acontece hoje, Vitória, que a sua geração, né, você sabe, você faz testes, né, é diferente. Mas hoje, a geração que está por trás, um produtor, um jovem diretor, às vezes ele não sabe a importância daquele ator ali. Então, esses atores, às vezes, são submetidos a teste. Né? E
Como é que você vê isso daí? Porque o ator, às vezes, fica ofendido, porque ele tem que fazer teste para Eu alguém. Como é não que você, concordo. jovem, olha com isso e você vê isso como diretora? Fala, Vitória. Eu acho que independente da quantidade de coisas que você fez, todo trabalho é um trabalho novo. Então, eu acho sim que tem que fazer teste. Até porque não é porque você fez 30 novelas e a outra pessoa fez uma que ela é menos do que você. Então, eu acho que todos têm que ser testados igualmente para ver qual que se encaixa melhor naquele personagem. Sim, sim. Eu acho que foi a Vanessa Gerbelli que eu estava falando com ela. Eu acho que foi ela, mas eu não tenho certeza. Que ela foi fazer teste para um personagem e ela falou assim, graças a Deus que eu fiz o teste. Olha como a mentalidade é diferente. Porque, assim, eu passei porque eu fiz esse personagem do jeito que ele tinha que ser feito. Olha como é diferente de quem acha que... Pô, tá pensando, eu tenho 30 anos de carreira, cara. Acho que eu vou fazer um teste para um personagem, tem que fazer. Sim. É. E eu sinto uma sensação tão boa de saber que eu fiz um teste e eu fiz tão bem a ponto de passar. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho, mas sabe o que eu acho? Eu acho que o que passa na cabeça do ator, às vezes veterano, não é a questão que dá a entender que ele pensa que estão testando a capacidade dele. E não estão testando a capacidade Não dele. estão. Estão testando a adequação dele ao personagem. Exatamente. Só que isso não é muito explicado. Eles chamam assim, vamos fazer o teste com fulana de tal. Eu tenho que fazer teste, mas isso que tem que ser passado. Sim. Isso não é passado, é uma adequação ao personagem. Vou fazer teste porque, às vezes, né? Sim. Eu acho que você combina muito em fazer aquela florista, mas chega lá, você não tem nada a ver com aquela Sim. florista. Mas sabe por que eu acho que eles Entendeu? ficam assim? Porque eles acham, alguns acham assim, pô, cara, eu tenho capacidade de fazer tudo. Eu não preciso de teste. Também tem isso, capacidade de fazer tudo. Eu não preciso fazer, eu não preciso fazer teste. Precisa. Pois é, acho que precisa, também eu acho que... E até para você ficar... Claro, o teste te tira do conforto. Mas você, isso às é vezes, legal. né? Às vezes você não faz tão bem, você poderia, né? Quando você vai para um teste, você não faz tão bem porque você está tenso. Mas tem que fazer, né, gente? É muita gente. Eu quero fazer uma pergunta para a Vitória. Claro. Pode fazer. Vitória, você já passou por alguma situação, ou na novela, ou num filme, assim, onde você foi dirigida, né? E você não concordou muito com aquilo, você falava assim, cara, mas eu acho que não é isso, eu acho que se eu fizer... Assim, como é que você ficou nessa situação? Já aconteceu. Não precisa dizer quem é Não o vou diretor falar. nem nada, tá? Mas assim, já passei por isso, mas não precisa falar. Sim, já passei Vamos por dar isso. o nome desse podcast, que eu quero que fale. Pô. Vambora. Eu acho uma situação complicada, porque assim, eu entendo que tem duas visões. Tem a minha visão, tem a visão do diretor. Primeiro, quando ele fala, eu tento entender. E quando eu não concordo, na maioria das vezes, não. No final, eu sempre acabo indo pela do diretor, até porque você falou, o ator não tem razão de tudo. Ele não tem que ter. E o diretor tá lá pra isso. Então, eu acho que se ele tá falando é porque realmente pode ficar melhor. Às vezes eu fico chateada, fico. Porque às vezes eu pensei numa coisa que na minha cabeça ia ficar muito mais legal. Mas você passou isso para ele? Passei, Ou você não chegou a passar? tentei Passou. passar. Tiveram duas situações. A de falar, o diretor entender e falar, putz, legal, mas eu acho que essa daqui fica melhor. E de eu falar e ele não querer escutar. Tipo assim, tentar falar e falar, tipo assim, tá bom, mas não vai acontecer isso. E eu acho que isso que me deixa mais chateada. Porque Isso é ruim. é sobre esse negócio de escuta. Você tenta dar uma ideia e o diretor realmente está totalmente fechado e não quer ouvir nada. Então, o meu problema não é sobre não ter a ideia ou a opinião igual a do diretor. Eu acho que eu fico mais chateada por não conseguir expressar o que eu queria. Não, isso é ruim porque tolhe o ator. Então, numa cena, às vezes, que você podia dar muito mais, você fala assim, vou segurar, porque Sim. talvez ele não goste que eu... Está entendendo? Já aconteceu. Aonde isso vai chegando? Porque isso, no início, é pouco. Mas se você for botando num grau de acúmulo, Sim. você trava o ator. Você não acha que isso é um pouco do ego do diretor? Não, total do ego. Do ego, né? Total Porque, do assim, ego. não, quem é Outra coisa, hein? essa garota falar jovem mais de que ego? 17 anos, né? 16. 16 Quase anos 17. que tá falando isso pra mim? Não vou Posso mudar falar nada. mais do que ego? É. Posso falar mais? Insegurança. Uhum. Insegurança. Que pode Pode dar. ser. Imagina Amor. que você pode dar uma dica pro cara que pode dar muito mais certo do que ele tá te dando ali. Ele não vai dar o braço a Ele torcer. não vai dar o braço a torcer. Essa mulher que ele vai acabou dizer, de não, chegar, tá com uma Não ideia vai melhor. dar o braço a torcer. Não vai dar o verdade. braço a torcer. Não é? Isso tem, e isso é complicado. E tem mesmo isso, tá? Insegurança tem muita. Tem muita. Às vezes você dá uma ideia, já cansei de ver isso.
o ator dá uma ideia e o diretor diz, não, isso eu não vou fazer. Aí ele não faz naquele momento. Mas faz depois. 2 ou 3 cenas, ou no dia seguinte, vamos fazer assim, não sei o quê, porque... Aí você diz assim, pô, mas essa ideia eu acho que fui eu que dei. Sim. Acho que fui eu que falei. Ele- E um dia teve uma cena que eu presenciei. Eu vou ter que contar essa cena. Um dia eu Conta. presenciei uma cena que eu não vou falar nem o ator, nem o diretor. Foi na TV Globo. Eu não posso falar. Gente, Ó, mas já falou em emissora, foi um é... avanço. A diretora não é nenhuma, mas a atriz era uma dama, era uma coisa que absurda. E aí estava numa cena, e aí o personagem estava num lugar, sem tomar nada, parado e tal, pensativo, e ele falou assim, fulana, nessa hora você vai para lá, pega era um barzinho na sala, pega um uísque, bota um uísque e tal, não sei o quê, e vem para cá. E volta. Aí a atriz falou assim, tá, mas olha só, eu tenho que ter uma intenção, e isso é importantíssimo. A marca não é uma marca. Sim. Você só faz uma marca, você só vai para um lugar, se você tem uma intenção. Não tem por que eu sair daqui e até aí e voltar sem intenção. Tem que ter um propósito para ir para lá. E aí a atriz virou e falou assim, mas vem cá, por que eu estou indo para lá? Qual a intenção que eu tenho para ir para lá? Aí o diretor soltou a seguinte pérola para ela. Não, porque eu preciso fazer um movimento com o trilho. Então, você vai levar o trilho e, quando voltar, eu já estou vindo com você e a outra atriz. gente, aí você vai igual uma múmia, porque você não sabe o que faz. Exato. Você vai com aquela cara de empada, né? Não é isso? E aí Pô. a atriz, que é uma dama, falou assim, olha, chegou perto dele e falou assim, olha só, eu fiquei sem graça. Eu falei assim, ela falou, olha, você vai me desculpar, mas eu não sou atriz para ficar movimentando o trilho, amor, não dá. Ó. Faz outra coisa, mas movimentar trilho não dá. Caramba. Entendeu? Então, assim, e tem coisas que eu acho que o ator tem que dizer mesmo, porque você vê em marcações de televisão, de série, de novela, de teatro, você diz assim, cara, em comédia tem muito disso. Você diz, por que a pessoa foi ali e voltou? Sim. Para quê? Só para movimentar? Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um propósito. E eu acho que isso atrapalha muito o ator. Tem que Eu acho que isso atrapalha tem que muito. ter um motivo. Eu fiz um trabalho uma vez que também era um pouco isso. Era a câmera vinha, e aí? Não tem ali, não está sinalizando no texto o que eu falava o texto, não está sinalizando o que eu fazia no final do texto. Aí você começa, né? Aí você olha para cima, aí você olha para lá, você bota a mão na cabeça. Mas é horrível isso, você não ter ali um objetivo, né? Não, e tem outra coisa. Você entende o que eu estou falando? É horrível. E uma coisa também super marcada que tira a espontaneidade Claro, do ator. claro. Então, por exemplo, tem diretores, e eu acho fantástico, eu acho isso lindo e fantástico, e eu gosto até muito, de fazer planos bonitos, movimentos de câmeras bonitos, mas eu não posso engessar um ator e ele falar, eu digo, olha para ali, para onde está esse pedaço preto, você vai dizer, eu te amo, aqui no contraplano vai entrar, o foco passa devagar, você não pode olhar para ela, e quando eu fizer um sinal, você vai devagar e... Cara, sinceramente, onde vai ficar a emoção desse ator? É claro, ele está Acabou, pensando não só tem. no que ele tem que fazer. É. Eu vou para Ele lá, fica mais vou para preocupado cá, na vou para a marca do esquerda, que vou na para a emoção. direita. Exatamente. É. Então, assim, eu acho que, sabe, eu acho que as coisas têm que ser mais... isso a gente vem falando da coisa do joga fora, seja mais natural, faça mais isso de uma outra maneira. Claro. Sim. Porque você não pode fazer uma coisa que seja mecânica. Eu queria aproveitar e até perguntar, porque hoje em dia, a gente até falou isso em outros programas, muitos projetos estão chamando influenciadores mais por conta de número de seguidores do que os atores que realmente estudam para aquele papel, ou enfim. Qual é a sua opinião como diretor em relação a isso? Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Primeiro, duas coisas que são separadas e a gente tem trocentos exemplos disso. O público da internet não é o público da televisão. Concordo. Se fosse, eu me lembro de um programa que a MTV pegou só influencer para fazer e foi um fracasso retumbante. Então, assim, não é. E não sabe, influenciador... Olha, eu chamo vários influenciadores para o nosso programa, para o Vem Com a Gente, lá da Band, né, que é apresentado pela Gardênia Cavalcante. A gente chama vários influenciadores.
que são ótimos, que falam, que são agitados, que parará, entra no estúdio, Trava. o cara trava. Tem câmera, tem luz, tem não sei o quê. A pessoa trava. Entendeu? E o cara influenciador não tem nada a ver com o ator tem que estudar. Não tem a ver. O influenciador número é de ele, seguidores- né? Ele o ali. número de seguidores dele, ele não vai levar nem 0,1 décimo Sim. para televisão, para o outro. Não vai. Assim como o contrário. Sim. Entendeu? Aquela senhora que está vendo televisão, que assiste novela, que faz isso, que faz aquilo. Não é o público. Não é o público da internet. Não é o cara que vai seguir um influenciador. Então, eu acho, é isso que eu digo. Eu acho que tem públicos distintos. E tem trabalho para todo mundo. Uma coisa é um influenciador ser chamado para fazer uma novela onde ele vai fazer um influenciador. Ele vai fazer ele, num Sim. papel pontual, numa coisa. Aí tudo bem. Isso é uma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Por exemplo, stand-up comedy é stand-up comedy. Ele não necessariamente é um excelente ator de comédia. Sim, ele sabe Verdade. fazer. Que tem até uma técnica para fazer stand-up comedy. Sim. O cara está ali no papel dele, é ele. É. Né? Como a gente cansa de ver vários atores que sempre fazem os mesmos personagens. São eles. Se você olhar, como é que esse cara é? Deixa eu ver esse cara na vida real. Assim. Você vê o cara dando uma entrevista, ele é exatamente a mesma coisa. Ele não consegue sair daquilo para fazer um personagem. Entendeu? Entra filme, sai novela, é a mesma coisa Ele sempre. só é chamado para isso. Ele é uma personalidade, né? Exatamente. É E uma a gente tem personalidade. vários. E tudo bem se o cara é isso. Sim, sim. Ele descobriu ali nicho. um nicho dele. Entendeu? Né? E a pessoa se defende daquilo. O nicho dele. E ele vai Entendeu? fazer aquilo, Isso vai dá ganhar tudo certo. dinheiro. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho essa coisa de você pegar e você ter que destacar o seu número de seguidores Eu para acho. poder conseguir um papel, como a gente já falou aqui, que você disse, né? A popularidade é legal porque ela abre portas. Claro. Mas ela não mantém a porta aberta. Não. Não. Né? E Com eu já certeza. recebi vários testes que um dos critérios era mínimo de seguidor, sei lá, 50 É sério? mil. Mais de um. Sim, mas isso agora é toda hora. E tudo isso. acima de 50 mil. 20 mil, Isso é 50 mil. toda hora. Porque tem gente que não investe na rede, tem gente que às vezes não fez uma novela que se tornou tão popular e não tem aquele. E outra, a gente não nem tem. sabe se aquele seguidor é real, né? Porque hoje em dia muito Exatamente. é comprado. Com certeza. É Mas verdade. você já fez algum papel em que... Não precisa também dizer qual. Tá. Você já fez... Gente, a gente aqui não quer detonar ninguém. A gente quer deixar claro. A gente vai fazer um outro podcast Isso é um que eu outro já podcast. falei. Agora a gente já passando Já- pano. O nome do Já podcast falei. é Passa Pano. Ou então minha boca não é baú, que vai ser o próximo podcast que a gente vai fazer. Eu já disse isso. Então, assim, mas você já passou por alguma situação dessa em que você teve que contracenar com as pessoas que a pessoa não tem essa volta, que você não recebe isso? Já, e Não é ruim? muito ruim. Porque não é só a pessoa que não tá fazendo bem o papel dela, ela atrapalha tudo. Tudo. Pra mim, era muito complicado. Eu já contracenei com uma pessoa que, assim, não tava batendo de jeito nenhum. E foi muito difícil, porque a energia tava muito diferente. Então, a minha Claro. que tava aqui em cima e talvez da outra pessoa que estivesse aqui embaixo, não era como se eu estivesse conseguindo elevar a dela. A minha tava caindo junto. Isso foi É horrível. porque ela te puxa para baixo. Total. Geralmente, quem não faz bem, é mais difícil quem faz bem puxar do que quem faz mal. Com certeza. Cara, quem faz mal te puxa para baixo. E é visível. Isso, visível. É E visível. isso é muito importante o ator ter consciência disso. Né? Porque, assim, é difícil, mas é possível. Se você sacar que tem alguém te puxando para baixo, cara, você vai e depois você saca assim, cara, eu vou na minha. Eu vou deixar esse cara sozinho. Já fiz Eu isso. vou embora, eu vou deixa ele falar, finge que ele tá falando como ele tem que falar, e você vai embora, porque realmente tem isso. Sim. E é complicado, porque a cena faz isso, ela vai pro buraco e às vezes quem está assistindo acha que todo mundo está fazendo Sim, mal. exatamente. Tá todo mundo no bolo, mas não é. Você está fazendo e o cara não chega junto. cara não E no final, Não às chega vezes, junto. até fica parecendo que você que tá querendo chamar atenção. Exatamente. Porque a outra pessoa não tá indo junto com você. Exatamente. Olha, é muito complicado isso. Isso é muito complicado. Eu fiz um filme que tinha um influenciador nesse filme como convidado. Também não vou falar o nome. Queremos não. nomes. Eu Ué, posso tá falar colocando- até, não. Vou Não, falar, não, Não, que depois vou dar Minha um boca corte não é baú. dizendo. Vou dar um corte dizendo. Claro, não eu pode. vou pro buraco Não com vamos falar isso. nome desse. Não, é o seguinte, e ele foi convidado para fazer, uma pessoa muito legal até, só que é o seguinte, o filme só com atores, e os atores ali tinindo, né? Todo mundo com texto na mil? ponta na língua. Na hora que colocou, ele amarelou.
Ele amarelou, ele ficou nervoso, não conseguia sair, então ele meio que teve uma surtada ali. Gente, eu não estou conseguindo, eu vou parar um tempo e tal. Então parou tudo por causa dele. Porque ele não estava conseguindo falar o texto, Não, ele estava nervoso, você está entendendo? Então E aí é diferente. todo o processo vai embora, né? Todo o difícil. processo vai embora, começa a ficar todo mundo meio borocochô. Aí eu fiquei pensando assim, por que convidaram ele para fazer um personagem? Aí, como que você falou, podiam ter convidado ele para fazer ele Exatamente. Uma né, participação. muito mais tranquilo para ele, muito mais legal para o filme, né, a personalidade dele Claro, ali, né, do que botar ele que vai ser criticado, Sim. vai ser criticado, vai Vai ser ser. vai E ser é ruim pro criticado, cara. não é? Foi isso que você falou, a pessoa fica mal, né? Exatamente. Porque ela diz assim, caramba, eu tô aqui no meio onde só tem fera, eu não consigo dar meu texto, eu não consigo falar, eu não entrei no personagem, como é que eu vou fazer isso? E a Exatamente. internet hoje em dia detona mesmo. Exatamente. Detona. Nossa. Não, haters estão aí. Detona Ela mesmo. acaba com a pessoa. Acaba. Acaba com a pessoa. Tininha, Ah. como é lidar com diferentes gerações na hora de trabalhar? Os cuidados, né? Você pega uma menina jovem no set, como Vitória, e de repente pega uma pessoa que tenha 85 anos. Você lida de uma forma natural dos dois lados, um trabalho igual, como tanto para o idoso quanto para a jovem, ou você tem certos cuidados que você acha que é importante ter? Ou você mantém tudo assim, todos somos iguais, que eu digo assim, vou trabalhar do mesmo jeito o conjunto, né? Não é mais para ele, nem mais para ela. Olha, geralmente eu trabalho igual. Eu sou muito brincalhona, você me conhece. Eu brinco muito no set. Eu prezo por um set com um ambiente leve, alegre, todo mundo feliz. Assim, eu tenho esse cuidado, porque eu acho que num ambiente assim tudo Flui. tudo flui melhor, né? Agora, eu tenho quando eu tô com uma pessoa mais velha, que eu digo mais velha de idade, Sim, sim. eu sempre tenho o cuidado. Eu trabalho igual, eu dirijo igual, mas eu tenho um cuidado pelaquela pessoa, de zelar mais, né? Às vezes é uma pessoa que já tem, sei lá, uma certa dificuldade de alguma coisa, então a gente tem mais um cuidado com essa pessoa, né? Mas assim, geralmente eu trato igual, mas essa geração nova é muito mimizeira. Ó. Eu acho muito que mimizeira. Eu adoro, tá? Eu amo trabalhar com Mas gente jovem, mas eu existe. acho que as pessoas, elas assim, eu acho até que pela própria rapidez de tudo. É tudo muito rápido, tem que ser aqui, tem que fazer Sim. isso, tem que fazer isso. E eles têm muito essa coisa de, eu sei como faz. E não sabe. Eu sei como faz. Eu sei como tem que fazer. Eu sei como isso. E não é. Então, assim, às vezes até é, mas às vezes não é. Entendeu? E ficam muito melindrados com tudo. Esse melindre é muito ruim, porque às vezes eu chego, Vitória, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fazer isso nesse tom, vamos baixar um pouco, a gente faz assim, você, mas por que eu não estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Eu estou com não sei o quê? Às vezes é indirigível. Indirigível, levam para um outro lado. Aí Então, volta pro isso- que você falou da escuta, né? Exatamente. Isso é ruim. Entendeu? Isso é ruim. Então, assim, para mim, essa é uma grande... seria, assim, uma diferença das pessoas mais jovens para as pessoas mais velhas. Assim, eu tenho esse cuidado de trazer, de acolher, até porque, às vezes, uma pessoa que é mais velha, junto com gente muito jovem, às vezes não se sente muito confortável e a gente tem que dar, né? Tem que trazer para Sim. perto da gente e tal. Sim. Mas eu acho que a diferença maior é essa. Mas existe uma coisa que eu acho, não sei se vocês vão concordar, que ainda vamos voltar aqui para a rede social e tal. Isso atrapalha também todo esse processo, porque muita gente, muitos jovens, eles enriquecem muito rápido. E, às vezes, através da rede social, ele faz uma novela, ele explode, aí vai para a rede social, fica mais rico ainda. E a mentalidade dele é de estrela. Ele ganhou dinheiro ali, então ele já chega no set Uma outra postura. com uma outra postura. E aí ele está do lado de uma pessoa que tem 60 anos de estrada, carreira. todos os prêmios, prêmio Shell, prêmio Sharp, prêmio isso, prêmio aquilo, APCA, isso, aquilo. Ele não tem noção daquilo. Né? E ele reclama para o tempo de que vai gravar, fica emburrado se chama atenção, entendeu? E isso eu acho que atrapalha muito a mente da pessoa. Né? Outro dia eu estava falando com um menino que ele pensa em estourar. Ele pensa em estourar e eu falei, você não tem que pensar em estourar.
Porque, eu vi fulano, estourou. Não, você não tem que pensar em estourar. Você tem que pensar em galgar sua carreira e ser um cara que trabalha em todas as áreas e que viva em função da sua carreira. Não ficar pensando assim, eu tenho que virar um galã, eu tenho que estourar, ficar rico. Não, senão ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque é 1 em 1 milhão, né? A gente sabe disso, né? Sim. Um Cauã Raymond aqui, né? A gente sabe como é que Com é. certeza. Não é todo mundo que vira, né? Que fica rico, né? Não é todo mundo que vira Giovanna Antonelli, que explode, não é todo mundo, né, que vira Juliana Sim, Paz. claro. E Eu penso todo mundo muito fica com assim. essa mentalidade. A pessoa tem que trabalhar para se manter na carreira. Concordo. Mas sabe qual é a diferença? Entendeu? Posso te falar qual é a diferença? Quando a gente pega, vamos lá vou eu lá para os antigos, né? Porque uma Fernandona, uma Natália, Laura Cardoso, e daí para gente nova também que tem, Sim, sim. não são só essas pessoas. Sim. Mas assim, quando eles escolheram a profissão de ator, eles escolheram a profissão de ator porque eles amavam essa profissão. Sim. Eles não escolheram essa profissão de ator para Pra ficar aparecer e famoso. ganhar dinheiro. Uhum. Aí tá a grande diferença. A primeira grande diferença. Você vê, na época do Zico, na época do Pelé, na época do Garrincha, ninguém ganhou dinheiro. Verdade. Ninguém ganhou dinheiro. Eles amavam ser jogadores. Hoje em dia, as pessoas querem ser, os homens, as meninas querem ser jogadores de futebol para quê? Ganhar Pra ficar dinheiro e famoso. aparecer. Sim. E ter fama. Verdade. A fama nem sempre. Você sabe disso. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que a grande diferença é essa. Você hoje em dia pega as pessoas. O que você quer ser? Eu quero ser ator. Para quê? Não, porque ator vai a restaurante, não paga, sai na rua, todo mundo pede para fazer foto, é famoso, ganha roupa, não sei o quê, parará. Tá, mas e o trabalho do ator? E o ofício? Total. E o ofício? Porque é difícil. É uma profissão muito difícil. A gente E sabe as muito pessoas falam que é fácil, né? difícil. É só chegar e falar o texto, não é. Exatamente. Entendeu? Não. Porque as pessoas só veem a parte do glamour da Sim. coisa. Mas não sabe o que é você pegar uma protagonista. Outro dia E a Débora ralar estava falando. muito. Você pega uma protagonista, cara, você fica ali 6 meses, Não tem 7 vida. meses, que você não tem vida. Não tem vida. Eu penso muito assim. Eu acho que já me perguntaram, você é atriz porque você quer ficar famosa? E eu sempre falei que minha intenção nunca foi ficar famosa. Pra mim, ser reconhecido, ficar famoso, é consequência. Sim. Eu entrei porque eu gosto de atuar e é isso que eu quero fazer. Eu comecei muito pequena, então assim, eu nunca pensei, com 6 anos de idade eu quero ser famosa. Não era isso. Então, até porque eu acho que você tem muitos outros jeitos de ficar famoso sem ter que estudar tanto que nem um ator estuda. Então, eu concordo completamente. Então, a gente tem esse problema, sabe? A pessoa quer ser ator por causa disso. Então, você já dá uma peneirada em 60%. Você já bota 60% num cantinho aqui, os outros 40%, sabe? Então tem isso, assim. Eu acho que uma vez eu estava dando um curso num lugar que eu também não vou falar o nome. Não, esse é para o próximo podcast. No próximo eu vou falar Aqui a gente todos. fala tudo, mas não dá o nome. E aí eu fiz, na minha turma, que a minha turma tinha uns 20 alunos, 20 e poucos alunos. E a primeira aula, a gente pergunta, né? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Por que você quer ser ator e tal? Desculpa. E teve um menino, que a resposta dele para mim foi, eu falei, por que você quer ser ator? Aí ele falou assim, eu falei assim, qual é o seu nome? Fala um pouco da sua vida. Meu nome é fulano e tal, não sei o quê. E eu quero saber o que eu faço para ser um ator famoso da TV Globo. Ele me falou isso. Aí a minha resposta foi, a primeira coisa que você vai fazer para você ser um ator famoso da TV Globo é sair dessa sala, você vai lá na secretaria, você pega o seu dinheiro de volta. Porque comigo você não vai estudar. É isso. Ele falou, não, mas eu não quero. Não, eu falei, você vai fazer isso agora. Eu não quero você na minha turma. Porque eu não quero ninguém estudando aqui para ser um ator famoso da TV Globo. Eu não quero. Esse tipo de aluno não me interessa. Não me interessa. Se você quiser, eu quero saber como é que eu faço para ser um ator foda. Eu vou falar, opa, esse garoto eu quero. Agora, ser um ator famoso da TV Globo, eu falei, não quero você. E ele saiu da minha turma. Eu falei, não quero esse menino. Ele foi, saiu. Depois ele foi lá fora e falou, poxa, eu não quis dizer isso. Eu falei, amor, mas você falou. Você quis dizer isso. Porque é isso que está na sua cabeça. Tem um monte de gente aí para você estudar. Vai lá, estuda com esse monte de gente. Cadê esse menino?
E você sabe que Entendeu? por causa dessa história de eu escrever, eu já recebi muitos directs, a pessoa perguntando, me ajuda a entrar na Globo. É uma coisa muito louca. Me ajuda a entrar na Globo. Isso, é isso. Aí eu fui ver, será que essa pessoa ela coisa, né? mora lá no interior, de não sei de onde, que não tem um contato? Não, uma pessoa do Rio de Janeiro que está aqui, ela quer ir para a Rede Globo. Ela não quer ter o trabalho de ter que estudar. Aí, quando você fala assim, meu filho, tem curso de teatro, some. Não. Some. Quer ir um caminho mais fácil. Some. Ou então quer que eu fale assim, não, olha só, vou te convidar para você participar, né, de uma peça minha. É isso, as pessoas querem isso o tempo inteiro. Agora, eu acho, Vitória, que você tem o seu dom natural, sua vocação, mas muitas vezes você é jovem, a sua mãe te acompanha, mas muitas vezes o que eu vejo no mercado jovem é que muitos sobressai a vontade da mãe, né? Nossa, É a muito. mãe que Isso é um quer problema. estar ali. A minha mãe, o que ela mais recebe é a pergunta assim, mas você colocou ela pra atuar porque você quer ser famosa ou porque você quer ganhar dinheiro? Falavam tanto pra minha mãe que ela cansou, e aí hoje em dia ela fala assim, pra ela me sustentar. E aí a pessoa fica tipo assim, hã? E ela fala, eu tô fazendo isso por exploração infantil. Porque você vê, porque aí você percebe ali no talento da criança, como a criança, né? Às vezes você vê umas crianças que são péssimas, coitadas, que não é culpa delas. E que é sonho da mãe. Porque a mãe tá ali, minha filha, É, você é uma não, estrela, minha E a filha mãe vai fazer ou Então a mãe novela. quis ser atriz e não é. É Não deu isso, certo. Já vi isso. muito. Bota a criança lá. Eu já... Pô, Como são em várias profissões, tá? A gente está falando aqui não, da atuação, mas é assim, porque é é o na nosso meio aqui. dança, É. em qualquer situação que a mãe acha que a criança é o máximo, que ela faz. Tem 3 anos de idade, que ela dança ali, rebola. Nossa, minha filha é uma estrela, ela tem que trabalhar na televisão. É muito isso, não é? Nessa geração. Você quer fazer uma E pergunta? você vê muito isso, desculpa, mas você vê muito isso nas coisas das redes sociais. Muito. Essas crianças, que as mães ficam postando tudo dessas crianças. Exatamente. Postando dança, postando texto, postando tudo o tempo inteiro, e a criança tadinha tá ali fazendo, né? Batatinha. qualquer jeito. Batatinha quando Uma nasce, criança esparrama que é pelo muito- chão. A criança fala assim, e eu agora vou fazer... Você vê que tinha alguém falando que era pra criança fazer. Fora que eu acho que às Deu vezes uma pena. exposição muito que Não, não, a gente vê aí sem o que está precisar, acontecendo, né? Sem precisar, Sem- né? sem noção. Vamos fazer o bate-bola agora que tá Ela chegando no quer final? fazer um bate-bola. Ai, Ela meu gosta Deus. de fazer um Eu bate-bola. adoro. Ela gosta. São perguntinhas rápidas pra você responder É. assim, ou em uma palavra, ou uma frasezinha curta, pra ser bem rapidinho assim. Pode ser? Pode. Ó, então vamos lá. Uma palavra que te define. Competência. Um trabalho inesquecível. Sandy Júnior. Uma música que te representa. Uma música? É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Nossa. Ai, eu amo. Um sonho ainda não realizado. Ganhar o Oscar de melhor diretora, eu vou ganhar. Arrasou. Ó. Vai mesmo. Ó, já tem gente até aplaudindo aí por trás, Eu ó. amei. Um conselho que você daria pra Tininha do início. Pra Tininha do início. Pô, agora essa me pegou. Pera, deixa eu pensar. Posso pensar Sim. só um pouco? Pode. Vai falando alguma coisa. Eu só pra achava, falar. eu achava você elétrica. Você era Não, muito eu- elétrica, enérgica. Sempre Você se acalmou. Eu me acalmei um pouco. Mas essa minha energia, essa minha eletricidade foi sempre muito a favor de mim. Você sabe? Sim. Assim, uma coisa que eu observava muito e eu ficava revoltada era quando eu ia dirigir, quando eu estava em novela, em alguma coisa, e aí o diretor falava, peraí que eu vou fumar um cigarro. Eu vou ali e já volto. E o set inteiro Parava. parado. O set inteiro parado, esperando o cara fumar um cigarro, fazer isso, fazer aquilo. Quantas vezes em noturna, anoitecia, a gente podia fazer um negócio antes de dar o jantar, já liberava a galera e tal. Não, peraí um pouco, não, deixa eu falar com fulano, ciclano. Gente, vamos... Aí todo mundo jantava, vamos gravar? 30 segundos, valeu, tchau. Meu Deus do céu, que perda de tempo é essa? Entendeu? É verdade. Então, assim, essa coisa de... Esse rame-rame. Esse rame-rame, sabe? Foi uma coisa que sempre me agoniou. E pra finalizar, complete a frase. Eu vim ao mundo para... Brilhar. Opa! Certeza. Eu achei que ela ia falar assim, a minha música é Guinha Pocotó.
Mas olha, eu já passei uma situação assim com uma atriz numa novela chamada Negócio da China, que a cena estava comendo solta, é um pouco diferente. Comendo solta, uma festa. A atriz do nada falou assim: gente, preciso fazer xixi. Pô, gente. No meio da cena? No meio da Não cena. dá, cara. Eu não vou dar o nome também, não. Eu não vou dar o nome, não. Ela já até faleceu. Mas, assim, ficou todo mundo meio chocado, porque ela até tinha um status aí como atriz e tal, mas isso não... Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sabe? Eu vou te fazer uma pergunta. Era diretor ou diretora que estava no comando? Era diretora. 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 Ela falou alguma coisa? Eu acho que essa atriz não dava para falar nada, porque sempre batia de frente com todo mundo. E todo mundo entendi. meio que... Depois eu te conto daqui. Tá, quando eu a te gente conto, saía. Eu te conto e vou contar para esse povo que está rindo, que eu estou escutando, todo mundo rindo aqui, que virou já um programa de humor. Já virou, não é uma geração de a gente já muda É um programa rápido a de energia. humor. Mas assim, o que eu acho um pouco sem controle isso, né? O ator. E ninguém fala nada, né? Eu, se eu fosse o diretor ali, eu ia ter uns 5 minutos. Porque... Vou aproveitar até e perguntar. Aconteceu uma situação no ensaio que o Cacau contou pra gente. Hoje a gente está assim, né? Eu vou perguntar a sua opinião. É. De uma situação, por exemplo, estava tendo um ensaio de uma peça, e aí os atores estavam em cena, e um desses atores estava com um convidado, assim, que estava assistindo o ensaio. E no meio da cena, esse convidado apareceu, entrou na cena com o celular, mostrou alguma coisa pro ator, e eles começaram a discutir aquele negócio, começaram a rir no meio da cena. Sua opinião? Quer que eu fale? Eu quero, fala tudo, abre teu Eu coração. ia falar, amor, dá licença. Ué, mas foi o que a gente fez, né? Sai, o que é isso? Você tá maluco? A pessoa saiu, pediu desculpa, mas assim, uma coisa tão Inusitada. tão sem cabimento, né? Eu tô sentado vendo a Natália Timba ensaiando, ela tá lá, de repente eu conheço ela, vou lá no palco, Natália, aqui, olha só. Dá uma olhada assim, você não acha que a Aires aqui parece... É uma coisa assim. Gente, que Entendeu? surreal. É muito sem cabimento. Eu não sei se foi mais sem cabimento quem entrou, Ou ou quem se foi foi na mais sem hora. cabimento quem estava na cena com deixar isso acontecer. Porque eu falaria na mesma hora, eu estou ensaiando. Você não está vendo? Não, já cansei de fazer isso, tá? Isso não foi 1, 2, nem 3 vezes. Eu já cansei de estar... Porque, assim, uma coisa é alguém dar uma opinião de alguma que está ali e tal, não sei o quê. Uma vez eu estava ensaiando e aí alguém de fora virou e falou assim, não, mas eu acho que aqui você podia fazer isso. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, quer dirigir? Não, se você quiser, você pode vir aqui dirigir. Não, Vem é aqui, isso. dirige. Eu ganho uma fortuna para fazer isso. Vem, já, dirige. É isso. Eu já vi um diretor falando Pô, do isso. nada. No meio de uma cena, alguém falar alguma coisa, ele virar e falar assim, a sua novela você faz. É isso. Uhum. Eu adoro essas coisas. Você adora, Eu né? adoro quando Eu isso adoro, acontece. Eu adoro. E eu fiz isso em Portugal, isso que eu ia contar. Uma novela com o Ricardinho Pereira. Lá você pode dar nomes, em Não, Portugal. uma novela com o Ricardinho Pereira. E eu sou muito brincalhona. Ele é um cara como eu já muito falei. legal, o Ricardinho Pereira é um cara muito legal. É, muito legal. Ele é Muito maravilhoso. legal. E aí eu tava dirigindo uma cena e tal, não sei o quê. Aí o Ricardinho falou assim, brincando, não sei se foi o Ricardinho, falou assim, Tininha, eu posso cortar esse pedaço aqui da cena e ir direto para cá, porque é aquela coisa repetitiva que eu falei. Que eles são... Aí eu falei assim, tava com o texto na mão. Eu falei, quer dirigir? Dirige aí que eu tô saindo. E saí do estúdio. Saía. Rindo, saía. Eu ia entrar em Eu desespero. saí. Cara, veio a minha assistente de direção. Ó, dona Toninha, não faça isso, Dona dona Toninha. Toninha. Foi atrás de mim, então, sei que eu fiquei lá fora, assim, uns 5 minutos. Quando eu voltei, um clima no estúdio, eu voltei... Quá, 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 Como é que era o nome da novela? Eu acho que era uma série chamada Jura. Lá tudo assim, almas amadas, acorrentadas. Era uma série chamada Jura. Foi Olha, muito engraçado isso. é, então. né? E essa coisa que eu falo que eu gosto de brincar no set, que eu acho que sempre que a gente tem essa leveza, É. as coisas fluem melhor. Agora, olha, eu fiz Negócio da China e Negócio da China, a Natália Timber fazia Negócio da China, e às vezes vinham muitos... por um texto para uma senhora que faz teatrão, ela fica um pouco incomodada e ela corrigiu os textos ao vivo, assim, gente, não dá para falar isso, não dá para falar aquilo, Aí. mas enfim. Olha só, dá o seu conselho, estamos terminando, quero um conselho que você dê aí para as novas gerações aí de atores. Tá. O que você pode dar aí? Temos 39, 38, agora Segundo. 37. Tá, vamos lá. O conselho que eu dou é estudem. Estudem, estudem, estudem. Façam com amor. Não faça por dinheiro, faça por amor, não faz pela fama. Faz por amor que você vai lá em cima. Você vai alcançar o que você quer. Se você fizer por amor, você vai alcançar o que você quer. Eu tenho certeza, eu dou minha palavra aqui.
Em 15 segundos eu consigo fazer uma última pergunta? Consegue? Se a sua vida fosse transformada num filme, qual o nome seria do filme e quem você chamaria pra interpretar você? Pra mim, Vera, eu sou foda. Ah! Isso aí. Tininha, meu amor, obrigado. Te Obrigada, amo. te Foi amo ótimo, também. te Obrigada, amo. obrigada. Vitória, beijos. Obrigado, gente. Gerações em Off. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.